Olá, amigos! No tour de hoje vamos desbravar a história da capital paulista, considerada atualmente o principal centro econômico do país. A origem dessa grande cidade está relacionada à chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil em 1549. Com a missão de evangelizar os índios e de educar e confortar espiritualmente os colonos europeus, que deram início ao processo de colonização do Brasil, os jesuítas fundaram importantes vilas e cidades ao longo do nosso território. Liderados por José Anchieta, os padres realizaram em 25 de janeiro de 1554 uma celebração eucarística de inauguração do Colégio dos Jesuítas, no espaço que depois se tornaria conhecido como o Pátio do Colégio, que avistamos logo ali. Assim foi fundada a cidade de São Paulo. Hoje, o Pátio do Colégio é um complexo histórico, cultural, religioso, pertencente à Companhia de Jesus. Esse importante prédio histórico tem se tornado uma grande referência na preservação da memória sobre a origem do município. Durante esse processo de instalação em terras brasileiras, Portugal teve que superar diversos empecilhos na formação de regiões economicamente produtivas. Para isso, contou com a iniciativa de representantes do seu projeto, de índios que auxiliavam no reconhecimento do território e da própria Igreja Católica, que participou ativamente no desenvolvimento dos primeiros centros de colonização. Entre os séculos 16 e 17, nativos paulistas e homens de diferentes origens foram usados pelos portugueses com o objetivo de lutar contra os indígenas, rebeldes e escravos fugitivos. Os chamados bandeirantes tiveram um papel de destaque no início do processo de colonização. Eles saíam de São Paulo e de São Vicente e dirigiam-se para o interior do Brasil, utilizando o rio Tietê como um dos principais meios de acesso. O nome com o qual ficaram conhecidos está relacionado ao título dado a essas expedições: entradas ou bandeiras. Os mesmos atuaram também na procura de pedras e de metais preciosos no interior do Brasil. Andavam sempre armados e usavam a violência na captura de índios e escravos fugitivos. Os bandeirantes foram os grandes responsáveis pela expansão do território brasileiro, para além das fronteiras determinadas pelo Tratado de Tordesilhas. Esse ir e vir dos desbravadores contribuiu ativamente para o desenvolvimento econômico da cidade. Tudo isso me trouxe uma nostalgia dos tempos da escola, quando eu adquiri minha paixão pela história com a professora do 5º ano do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em São Borja, onde estudei. O nome dela era Maria Helena e as suas aulas sobre a história do Brasil me deixavam hipnotizada. Pena que eu não me lembro seu sobrenome para realizar uma justa homenagem. Aliás, estas eram as únicas aulas nas quais eu calava minha boca. A escola onde eu estudei foi fundada por religiosas em cima de ruínas do Colégio Jesuíta de São Francisco de Borja. E foi lá que eu aprendi muito sobre a trajetória dos jesuítas no Brasil. Acho que foi essa conexão que me trouxe essa nostalgia. Bom, mas vou deixar essa história para outro tour. Na dica literária desse vídeo, eu apresento para vocês o livro A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, do jornalista e escritor curitibano Tiago Cordeiro. A obra nos apresenta detalhes riquíssimos sobre a atuação dos jesuítas no trabalho de catequização dos índios.
Também trata sobre a contribuição dos padres na literatura, no desenvolvimento do conhecimento geográfico e nas belas construções de centros educacionais e de igrejas. Poucos sabem da importância que esses padres tiveram para a formação social do Brasil. Organizada por Inácio de Loyola em 1534, a Companhia de Jesus, mais conhecida como a Ordem dos Jesuítas, é hoje um dos maiores grupos da Igreja Católica. Uma relação de amor e de ódio define a atuação dos homens de preto no processo de colonização da terra de Santa Cruz. Por vezes foram contra a opinião do seu próprio país de origem, e em outras, por meio de conflitos que iam muito além das discussões, chegaram a ser expulsos pelos nativos. Nessa obra você poderá saber muito mais sobre Manuel de Nóbrega, José de Anchieta, Antônio Vieira, além de outros célebres desconhecidos que tiveram atuações muito importantes nessas terras. Recheado de curiosidades, dramas, tragédias, guerras e muitas histórias, este livro desvenda ações sociais praticadas até hoje. Lembre-se que entender a história é a melhor maneira de explicar a atualidade. E é por isso, amigos, que eu super recomendo essa obra para vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo do tour por São Paulo.